Bom dia, meninos. Boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre o nosso módulo D de Pesquisa de Mercado 1, cujo assunto são fontes secundárias de dados. Bem, nós temos dois tipos de dados. Nós temos os dados secundários e os dados primários. O que seriam dados secundários? Dados que foram coletados por uma outra pessoa, por um outro grupo, foram processados e disponibilizados para que possam ser utilizados. Exemplo, bancos de dados de outra empresa, dados publicados, dados internos, dados padronizados, medições de índices de TV, internet tem muito dado secundário, e dados primários são os dados coletados especificamente para determinada pesquisa. Nós iremos fazer uma pesquisa ao final do semestre que nós coletaremos dados primários. Dentre as fontes de dados, nós temos os dados primários e os secundários, como nós já dizemos. Os dados secundários são divididos em registros internos e fontes externas. Os registros internos são todos aqueles oriundos da empresa: receita de venda, atividade de marketing, informação sobre custos, relatório e avaliação dos distribuidores, avaliação dos consumidores. Dados, fontes externas, nós temos os dados publicados e as fontes padronizadas de dados de marketing. Dos dados publicados, nós temos os eletrônicos e os impressos. Exemplo: governo tem tanto eletrônico como impresso, associações comerciais, periódicos, jornais, livros, relatórios anuais, estudos particulares, todos esses podem ser visualizado e encontrado, tanto eletrônico quanto impresso. O que seriam fontes padronizadas de dados? Seriam aqueles dados que são colhidos de maneira padrão em vários locais, para poder sofrer uma comparação. Se não houvesse esses dados padronizados, jamais poderíamos colher informações, por exemplo, de quantidade de natalidade no Brasil, quantidade de mortalidade, pois cada uma unidade de saúde estaria fornecendo os dados de uma forma. Além das fontes conhecidas externas, nós temos também a internet. Hoje ela tem se tornado uma grande ferramenta para dados secundários. Por que escolher dados secundários? Veja bem, o dado secundário ele é de mais fácil acesso e ele geralmente é mais barato. Mas antes de você escolher um site ou uma revista, você tem que analisar a confiabilidade desse site ou revista, a qualidade desta informação, a disponibilidade, o custo, o momento em que foi colhido aquele dado e a relevância. Costumam-se dizer que dados secundários, só por existirem, por estarem disponíveis, são os meios mais baratos e de fácil acesso à informação. Precisa-se identificar os dados relevantes e a disponibilidade dos dados secundários sobre o estudo em questão. O que isso significa? Gente, toda pesquisa primária exige uma pesquisa secundária, uma ou mais. Então, sempre precisamos achar esses dados disponíveis e relevantes. Quando podemos usar dados secundários? Olha, nós podemos usar para fornecer informações informações suficientes para solucionar algum problema. Pode ser uma fonte de ideias. Você pode fazer uma pesquisa e ver vários comerciais, ter uma ideia a partir dele. Eles são um pré-requisito para a coleta de dados primários, como eu disse. Toda pesquisa primária exige uma pesquisa secundária. Para quê? Para ajudar na definição do problema e na reformulação de hipóteses, para auxiliar a escolha da metodologia e para servir de referência para a comparação de validade ou precisão dos dados colhidos. Quais são os benefícios dos dados secundários? Ele tem baixo custo, tem um menor esforço para conseguir, menor tempo gasto, às vezes são mais precisos do que os primários
E algumas informações só podemos obter por meio de dados secundários. Já pensou se a gente fosse contar quantas crianças nascem no Brasil ou no mundo? Tem que ter uma infinidade de pesquisadores. Então, isso economicamente não é viável. Por isso, a gente utiliza dados secundários. Eles têm também uma limitação, algumas limitações. Geralmente não, eles são coletados por outras pessoas e com outros propósitos. Não há controle sobre a coleta, se ela foi feita de uma maneira segura ou não. Podem não estar precisos, podem não estar agrupados ou organizados da maneira que nós precisamos e já podem estar ultrapassados. É muito comum encontrarmos na internet dados ultrapassados. Quando a gente vai avaliar uma fonte de dados secundários, geralmente a gente faz algumas perguntas, 6 perguntas. Quem? Quem é a fonte? Por que aquele dado foi coletado? Como foi coletado? O que foi coletado? Quando e qual a consistência desse dado? Essas perguntas vão ser importantes porque vão definir se é uma fonte boa, se podemos usar. Algumas aplicações para dados secundários estão nas estimativas de demanda, monitoramento de ambiente, segmentação e alvo de mercado, segmentação de mercado e mercado-alvo, e desenvolvimento de sistemas de inteligência. O que seriam fontes de dados padronizados? Bem, entre os dados secundários genéricos e os dados primários, encontram-se os dados padronizados. Os dados padronizados permitem uma economia de escala na coleta de dados, para os diversos usuários. Os mais utilizados são auditorias de estoques e painéis de consumidor, que eu vou explicar. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: quando você padroniza o dado, você pode coletar em vários lugares diferentes e eles sempre vêm com a mesma característica. Então vamos falar sobre a auditoria de estoques, que é uma pesquisa feita, quem faz aqui no Brasil é a Nielsen. Ela é realizada junto a várias lojas de varejo, tá? Feitas bimestralmente, e a Nielsen, essa empresa, vai até as lojas e verifica qual é o estoque, quanto foi comprado e como ficou o estoque final. Com base nessa informação, ele monta uma equação: estoque inicial mais compras menos estoque final vai dar um número de unidades vendidas. Por que essa pesquisa é importante? Porque se nós fôssemos perguntar para qualquer empresa, por exemplo, a Brahma, quantas unidades você vendeu? Ela iria falar o número. Nós não teríamos certeza da validade desse número. E assim nós não poderíamos saber quem é a cerveja mais vendida, quem é o sabão mais vendido, o sabonete mais vendido. Com base nessa pesquisa, a gente tem certeza: a cerveja X é a cerveja mais vendida. Até tem um caso engraçado, que é o Ronaldinho. O Ronaldinho, quando era patrocinado pela Brahma, ele fazia um gol e fazia um gesto com a mão, um símbolo número 1. É porque naquela época a campanha de marketing era baseada em uma pesquisa da Nielsen, de auditoria de estoques, que mostrava que a Brahma naquela época era a cerveja número 1, a mais vendida. Os resultados dessas auditorias de lojas são projetados e são vendidos. Muitas empresas, grandes empresas, compram essas informações, tá? Para poderem fazer os seus projetos de marketing. Algumas informações que podem ser obtidas através da auditoria de estoques: vendas totais de categoria, participação de mercado por marca no mercado, participação de mercado de cada marca por região, participação de cada canal de distribuição na venda do produto, participação de cada marca por tipo de canal de distribuição, rotatividade de estoques e desempenho de cada marca no mercado.
Painéis de consumidor. O que são painéis de consumidores? Bem, no painel de consumidor, o respondente permite que o auditor visite sua casa. O auditor vai lá e vai verificar estoques de determinada categoria, vai entregar uma caixa para a pessoa e essa pessoa vai guardar as embalagens vendidas e esse auditor vai controlar as mercadorias que são compradas e as mercadorias que são utilizadas no dia a dia. Quais informações podem ser obtidas? Fidelidade de marca e obtidas com painéis de consumidores. Fidelidade de marca, participação de cada marca no mercado, índice de repetição de compra de produtos novos, preço médio, participação de cada varejo na venda da categoria e periodicidade de compra. Bem, meninos, com isso terminamos a nossa aula 4, módulo D. Espero que tenham gostado e conto com vocês na próxima aula. Um abraço, boa semana e felicidades!